Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 14, a termos uma breve meditação nessa manhã, antes de partirmos o pão. 1 aos Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou porventura, provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Ainda um único verso no capítulo 11, verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então temos no capítulo 10 a expressão mesa do Senhor, verso 21, e temos no capítulo 11, verso 20, a expressão ceia do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado, amado Pai Celestial. Obrigado por colocares essa mesa, a mesa de Teu Filho, a mesa do Redentor, a mesa de nosso Senhor Jesus. E porque somos dela participantes. Te pedimos que o Senhor, por Tua misericórdia, lance luz uma vez mais na meditação na Tua palavra nessa manhã. E que concedas, Senhor, a nós uma visão renovada do significado do que fazemos juntos nessa manhã. Habilita a nossa compreensão, abre os nossos olhos espirituais. Assim nós te pedimos. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não foi ocasionalmente que o Espírito Santo usou essas duas expressões distintas nesses dois capítulos. Primeiro, a mesa do Senhor. E então, no capítulo 11, verso 20, a ceia do Senhor. Sem dúvida, isso aponta para dois aspectos da beleza e do significado que nós fazemos nessa manhã. Por um lado, nós estamos em torno da mesa do Senhor. Isso é de imenso significado, quando nós consideramos quem nós éramos. Por outro lado, nós não apenas rodeamos a mesa do Senhor, nós comemos a ceia do Senhor. Então a mesa especificamente fala que o anfitrião nos convidou para rodearmos essa mesa,
porque é Ele mesmo que a estabeleceu. E é Ele mesmo quem disse: vinde, tomai e comei. Por outro lado, nós não apenas temos o privilégio de rodeá-la. Se assim fosse, talvez nós podíamos ter os elementos aqui, adorarmos ao Senhor juntos, agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Então depois esses elementos seriam simplesmente recolhidos. E nós não precisaríamos necessariamente comer deles. Eles estariam aqui apenas cerimonialmente, representativamente. Não é verdade? Mas eles não estão aqui apenas cerimonialmente, liturgicamente, representativamente. Eles estão aqui com uma finalidade específica. E é sobre essa finalidade que eu gostaria de gastar um breve tempo de meditação com os irmãos. Então, em primeiro lugar, diferenciemos isso e a beleza dos dois assuntos. A mesa que foi posta, o anfitrião que nos convocou para rodearmos essa mesa, porque Ele então a estabeleceu para nós e Ele é aquele que diz vinde. Por outro lado, além de virmos, nós comemos a ceia do Senhor. Isso, sem dúvida, é de um imenso significado espiritual. Imenso. Então vamos para o texto que lemos inicialmente e vamos caminhar nele de novo em breve meditação. Verso 16 do capítulo 10. Retornemos a ele. Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos. O sentido é, o cálice da bênção que consideramos bendito. Porque, na verdade, é claro, não somos nós que abençoamos estes elementos. Assim como, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra? Efésios 1:3. Qual o sentido daquele verso? O sentido é, abençoado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito em si mesmo, Ele é abençoado, nosso abençoado Deus. Então, da mesma maneira com relação a esses elementos, eles são benditos, abençoados. Então, o cálice e o pão que consideramos abençoados, é isso que Paulo está dizendo. Então ele segue. Não são, ou não é, em primeiro lugar, o cálice que ele identificou aqui. O cálice não é a comunhão do sangue de Cristo. Aqui precisamos deter também nessa palavrinha preciosa, que certamente você sabe que é o termo koinonia. Agora, irmãos, do que fala koinonia? Palavra tão usada por tantos grupos de irmãos, tantos grupos cristãos. Koinonia fala simplesmente de ter algo em comum. Koinos significa comum. E koinonia fala de uma associação. Koinonia fala de intimidade. Koinonia fala que estamos dentro daquela coisa, daquele assunto. Comunhão, é comum. O cálice da bênção que abençoamos não é a associação, não é a intimidade do sangue de Cristo. Meus amados irmãos, que significado isso tem? Quem foi que derramou esse precioso sangue? O que esse sangue significa para Deus? Esse lagar que ele pisou sozinho. Esse texto está dizendo que quando compreendemos, e nas palavras agora do capítulo 11, discernimos o corpo. Soma, na língua original, que significa substância. Nós não fazemos isso mecanicamente. Nós não fazemos isso ritualisticamente. Nós discernimos a substância. Quem come e bebe sem discernir a substância, come e bebe juízo para si. Agora, o que significa discernir a substância? Para que então nós possamos ter a realidade espiritual da koinonia.
Porque se a substância não é discernida, então nós temos associação com o quê? Com aquilo que não discernimos, não é? Então, isso seria carência de realidade espiritual. Então, qual é a substância? Paulo usa essa mesma palavrinha, aí de Coríntios 11, discernir o soma, o corpo. Ele usa essa palavra em Colossenses, quando ele diz assim: essas coisas, referindo às coisas da lei, têm sido sombras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2. Ele não está falando daquele corpo de Cristo, do Cristo encarnado. Ele está dizendo, essas coisas da lei são sombras, mas o soma, a realidade, a substância é Cristo. Então aquelas festas, aqueles sábados, aquelas luas novas, são sombras, mas a substância é Cristo. Compreendeu, irmão? A mesma coisa na mesa do Senhor. Nós temos aqui um pão que permanece pão e um vinho que permanece vinho. Não se alteram. Mas qual é a substância do que estamos fazendo? Ou a realidade espiritual? O soma é Cristo. Por isso nós temos essa palavra tão sublime aqui, essa frase na verdade. O cálice da bênção que consideramos bendito é a associação do sangue de Cristo. Meus amados irmãos, que privilégio, que coisa sublime. Olha a próxima frase. E o pão, é a próxima frase. E o pão que partimos, de novo, não é a associação, não é a intimidade do corpo de Cristo? Ele pergunta. Porque você sabe que ele vai ordenar essa celebração entre aqueles amados irmãos. Que ele inicia sua epístola dizendo que são os chamados em Cristo Jesus, são santificados nele, e que estavam fazendo isso de uma forma tão, infelizmente, inadequada. Não esperando uns pelos outros, comendo como se fosse basicamente uma refeição comum. Paulo os repreende de uma maneira tão firme, mas com o coração que ele sempre teve, né? O pai espiritual deles. Vocês podem ter muitos preceptores em Cristo, mas não teríeis muitos pais. Ele escreve para eles, aí na primeira carta mesmo, capítulo 4. Eu vos gerei em Cristo Jesus. Então ele vai os corrigir com esse coração e com essa firmeza. E ele diz, vocês não têm casa para comer? Então o que vocês fazem não é em memória dele. Não é a ceia do Senhor que comeis. Cada um come sua própria ceia. Então ele diz, quem faz isso, come e bebe, não discerne substância, come e bebe juízo para si. Porque, meus amados irmãos, o significado dessa solene exortação é exatamente por causa da realidade espiritual, do soma, da substância. É a comunhão, é a koinonia, é a associação com o precioso sangue. É a associação com o santo corpo de Cristo. E temos algo mais a falar sobre isso nessa sequência. Vamos seguir. Verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Como um dos irmãos orou no início da reunião. Milhares e milhares de santos do Senhor espalhados pela face da terra. Como é que o Senhor Jesus, exaltado no trono, vê sua igreja na terra? Como é que ele vê? Esfacelado em diversos grupos cristãos? Não. Como ele vê? Unicamente um pão. Louvado seja o seu nome. Embora muitos, somos unicamente um pão. É assim que nós devemos nos ver. Então ele segue. Um só corpo, verso 17. Agora aqui está outra palavra para a qual eu gostaria de chamar a atenção. Porque todos somos participantes. Ela é derivada da primeira.
A primeira palavrinha é koinonia, associação. E essa segunda palavra aí, traduzida por participantes, é koinonós. Koinonia, koinonós. Associados, associação, melhor, koinonia, associação, e koinonós, associados. Koinonia, participação, e koinonós, participantes. Participantes do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que, de novo, vamos chamar a atenção aqui, os que se alimentam dos sacrifícios. É claro, ele está olhando para o pano de fundo, de novo, dos sacrifícios mosaicos, sacrifícios da lei, e está apontando para o que fazemos hoje. O autor de Hebreus também faz a mesma coisa. Ele diz assim: possuímos, Hebreus 13, ouça isso, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no santuário, porque eles ainda estão nas sombras, sacerdotes, sacrifícios, sangue de bode, sangue de touros, compreendeu? Então esses que ministram no santuário, eles não têm direito de comer nesse altar que nós, o povo da nova aliança, que sabemos que esses touros, bodes e ovelhas eram símbolos do verdadeiro Cordeiro de Deus. Então nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ainda ministram nas sombras, no santuário. Não é maravilhoso? Será que nós temos visto a mesa do Senhor como o altar do qual participamos? O altar do qual comemos? Porque nossos olhos foram abertos e nós deixamos as sombras, e nós vimos que a realidade é Cristo. Especialmente aqueles que viveram de modo tão definido nessas sombras, como era o caso dos destinatários da Epístola aos Hebreus. Eram hebreus, judeus, né? Mas tiveram seus olhos abertos. Então o autor vai dizer: nós possuímos um altar. Que maravilha, meus irmãos. E comemos dele, participantes. Olha o que mais ele fala. Então, os que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados à mesma palavrinha, koinonós. Então ela está traduzida aqui nesse texto de duas maneiras. Koinonós significa participantes e significa associados. A mesma ideia. É ter parte em. Nós não estamos aqui como espectadores. Como falamos, nós não temos essa mesa diante de nós para adorarmos o Senhor olhando para esses elementos. Nós temos essa mesa diante de nós para adorarmos o Cordeiro de Deus comendo da ceia do Senhor. Associados, participantes. Oh, meus amados irmãos. De novo, quando nós pensamos, me permita a ênfase. Quem é essa pessoa e que obra ele realizou? Nosso Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quem éramos nós? Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, e cada um seguia o seu próprio caminho. Mas Ele, Deus o Pai, fez cair sobre Ele, o nosso Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos. E então, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E então agora, meus amados irmãos, quando comemos o pão e tomamos o cálice, sem palavras, se é o caso, nós estamos professando e confessando, nós somos dele, participantes. Ah, meus amados irmãos, alguns manuscritos originais antigos trazem um complemento de Efésios capítulo 5, verso 29 e seguintes, que vai dizer assim:
Porque ninguém odeia a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros, escute isso, do seu corpo. Aí alguns manuscritos antigos não terminam aí, como talvez seja a maioria das versões que estão aqui. Mas eles colocam uma vírgula ali e acrescentam assim: da sua carne e dos seus ossos. Vamos repetir isso. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Meus irmãos. Por isso, quando nosso Senhor ressuscitou, o que Ele disse, Lucas 24, que aconteceu ali? Apalpai-me e verificai que sou eu mesmo. Porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Que coisa maravilhosa. Não poderia haver uma associação mais profunda. Membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E sabe, meus irmãos, é por causa disso que Paulo diz assim, escrevendo aos Filipenses. Filipenses 3:20. A nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo o poder que Ele tem de até mesmo subordinar a si todas as coisas. É porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos, é que Ele transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, quando nós comemos e bebemos na mesa do Senhor, o que nós estamos fazendo, além de tudo mais que nós já temos conhecido pela graça do Senhor? Nós estamos celebrando, rememorando, adorando o Senhor pelo fato de que, nos alimentando dEle, nós somos participantes dEle. Isso será plenamente revelado na sua parousia, quando Ele vier. O corpo corruptível revestido de incorruptibilidade, e o mortal revestido de imortalidade, e tragada a morte pela vitória. Então, meus amados irmãos, nós estamos fazendo isso em antecipação. Por isso, em Coríntios 11, Paulo vai nos dizer para fazermos isso como? Até que Ele venha. Que santo e imenso, inigualável privilégio. Vamos seguir um pouquinho mais. Verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes. Mais uma vez a palavra aí, koinonós. Participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Duas instâncias mais, para que vejamos a beleza do significado dessa palavrinha, koinonós. Paulo, quando escreve a Filemon e registra aquela história tão linda do escravo Onésimo, ele vai dizer assim para Filemon, depois que Onésimo creu e Paulo o gerou entre algemas, ele vai dizer: se você é meu companheiro, Paulo diz a Filemon, se você é meu companheiro, então receba Onésimo como a mim mesmo. E a palavra que Paulo usa ali para companheiro é koinonós, mais uma vez. Então aí está mais um sentido. Além de associados, além de participantes, koinonós também significa um companheiro. Meus irmãos, quem éramos nós com relação ao Senhor Jesus? Inimigos. O que nós somos hoje com relação a Ele? Companheiros. De novo, a mesma palavra agora usada por Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e participante, coparticipante dos sofrimentos de Cristo e da glória que há de ser revelada.
A palavra coparticipante também é koinonós. Então Pedro vai dizer, pela graça dele, eu sou participante, escute isso, dos seus sofrimentos, como também sou participante da sua glória. Agora escute um pequeno texto que gostaria de ler com os irmãos para irmos concluindo. Ouça com atenção, por favor. A ênfase nessa questão do participantes. Cristo visa, com estes sinais e penhores visíveis, garantir-nos que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangue. Dele, não estamos referindo ao corpo de Cristo, que é a igreja, não. Verdadeiros participantes, ou realmente participantes, do seu verdadeiro corpo e sangue, pela operação do Espírito Santo. Se nós estivéssemos diante dessa mesa, sem a presença em nós, entre nós, do Espírito Santo, então nós só estaríamos comendo um certo tipo particular de refeição, e nada mais do que isso. Mas é por causa da realidade espiritual produzida pelo Espírito Santo, que então ele usará esses elementos como veículos para transmitir aos participantes algo mais das virtudes e dos efeitos da morte do Redentor na cruz do Calvário. Então os elementos se tornam veículos por causa da ação do Espírito Santo. Por isso nós não o desprezamos. Não é para nós um pão qualquer. E não é para nós um cálice qualquer. Veículos. Para que serve um veículo? Para transportar. Veículos usados pelo Espírito Santo para comunicar ao participante, habitado pelo Espírito Santo, a realidade espiritual do que eles significam. Então sim, meus amados irmãos, nós somos em todos os aspectos, espírito, alma e corpo, fortalecidos quando participamos da mesa do Senhor, dignamente. E somos ao contrário, quando participamos sem discernir o corpo, então há entre vós fracos, doentes e não poucos que já morreram. Por quê? Porque há realidade espiritual no que fazemos. Bendito seja o Senhor. Então, seguindo o texto, quero repeti-lo todo agora, sem interrupção. Cristo visa, com estes sinais e penhores visíveis, garantir-nos que realmente somos participantes do seu verdadeiro corpo e sangue, pela operação do Espírito Santo, quando recebemos pela boca do nosso corpo estas santas insígnias, em rememoração dele. Agora escute esse restante aqui. E que todos os seus sofrimentos e toda a sua obediência são tão certamente nossos, como se nós mesmos, em nossas pessoas, tivéssemos sofrido e prestado satisfação a Deus pelos nossos pecados. Você ouviu, irmão? Nós somos participantes do seu corpo e do seu sangue de tal maneira, como se nós mesmos tivéssemos realizado o sacrifício satisfatório a Deus pelos nossos pecados. Ele o fez, mas nós somos participantes com ele de tal modo que o que ele fez é nosso para sempre. Participamos das virtudes do seu sangue e do seu corpo, porque somos koinonós com ele, associados, participantes, companheiros. Bendito seja o Senhor. E por último, então, concluindo, um outro pequeno texto de um outro servo do Senhor do século XIX. Ele diz assim: as virtudes e os efeitos, aprecie cada palavra dessa, as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes
no sacramento. Já que o Senhor instituiu essa mesa, sem dúvida, como um sacramento. Assim como é o batismo, não é? Os dois únicos sacramentos, o batismo e a mesa do Senhor. As virtudes e efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes no sacramento. E neste, e através deste, são comunicados ao participante. Mais uma vez a palavra participante. Pelo poder do Espírito Santo, claro, só ele poderia fazer isso. E ele, o Espírito Santo, se utiliza do sacramento como seu instrumento, segundo a sua vontade soberana. Graças ao Senhor, uma vez mais. E para concluirmos, irmãos, a mesa do Senhor é para nós, além de tudo que ela significa, e quão imensa ela é, claro, ela fala da pessoa e da obra do Redentor, mas ela significa para nós um ponto de encontro. Quando o povo de Deus no Velho Testamento era representado pelo sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no dia da expiação, com sangue em uma mão e um incensário portátil em outra mão, para queimar incenso dentro do Santo dos Santos e para oferecer o sangue sobre o propiciatório. Esse termo propiciatório, literalmente, significa um assento de misericórdia. Um assento de misericórdia. O nosso assento de misericórdia está expresso hoje para o povo da Nova Aliança nesta mesa. Através dela e por meio dela, e apresentado nela, o nosso eterno Deus se fez propício a nós. Propiciatório, assento de misericórdia, onde nós estamos todos colocados pela graça e pela fé no nosso Senhor Jesus. Ponto de encontro. De quem? Ponto de encontro do Filho com os filhos. Eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Essa palavra é profética, se referindo a quem? Quem pôde dizer isso? O nosso Senhor Jesus, o Filho. Então, meditemos também nesse aspecto, para adorarmos o Senhor com essa convicção. Ponto de encontro. Estamos aqui nessa manhã em função de um ponto de encontro entre o Filho. Quem é o Filho? É o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fez a purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. A realidade espiritual do propiciatório, em primeiro lugar, está lá, porque é lá, segundo Hebreus 9, que ele apresentou o seu precioso sangue, o seu precioso sacrifício a Deus o Pai. Não é? Ele comparece agora por nós diante de Deus, Hebreus capítulo 9. Mas, meus amados irmãos, nós não estamos lá ainda, nós estamos aqui. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a expressão desse propiciatório celestial, o assento da misericórdia, o corpo separado do sangue, uma vida foi derramada. E nós dele nos alimentamos. E nós estamos dizendo, mais um elemento do ponto de encontro entre o Filho e os filhos. Nós estamos dizendo, tu és nosso. E ele está dizendo, e vocês são meus. Queridos irmãos, que privilégio. Vocês são meus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvem a voz dos estranhos. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo.
Essa é a avaliação que o Senhor Jesus tem de nós. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Porque eu e o meu Pai somos um. Oh, meus amados irmãos, é isso que nós rememoramos nessa manhã. Esse mútuo pertencimento inviolável. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, o mesmo que usará esses elementos para nos comunicar mais da realidade espiritual, da pessoa e obra do Redentor, que Ele mesmo abunde entre nós, passeie entre nós, nos inspirando a uma verdadeira adoração e renovando em nós a realidade espiritual do que fazemos nessa manhã. Que tudo que se refira à mecanicidade, à liturgia, a ritual, seja abolido dos nossos corações. E nós sejamos os felizes, redimidos, que celebram diante do anfitrião o que ele fez por nós. Quem está aqui atrás dessa mesa? Não estamos vendo ninguém. Porque quem está aqui atrás dela é o anfitrião. É ele, o anfitrião celestial, que disse, quando a instituiu: vinde, tomai e comei. Este cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Tomai e comei, isto é meu corpo, partido em favor de vós. Então, é só Lucas, Mateus não e Marcos não, que vai registrar esse termo: fazei isto em memória de mim. E Paulo repete na sua epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 11, fazei isto em memória de mim. Então, aí está a instituição. O Senhor não apenas celebrou com eles, tomou aquele pão na Páscoa, separou aquele cálice, instituiu algo novo, não é Páscoa. Ele comeu a Páscoa normalmente, 3 vezes, 3 Páscoas, ele participou com os seus discípulos. Aquela foi a última, comeu a Páscoa, então não faça confusão. Então, ao final, ele separa. Ele separa um cálice e ele separa um pão. E ele vai instituir algo que é a realidade espiritual da Páscoa. Acabou a Páscoa, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus está ali. Ele está instituindo não Páscoa, ele está instituindo a sua mesa. Porque ele é a realidade espiritual da Páscoa, ele é o Cordeiro pascal que seria imolado. Então, bendito seja o Senhor por tudo isso. Que Ele nos mova em gratidão. Essa mesa é uma mesa de ações de graças, né? Tem um termo que não gostamos muito de usar, e é por causa do seu peso, da tradição. E é o termo eucarístico. Sabe o que significa eucaristia? Ações de graça. Então essa mesa é uma mesa de ações de graças. É a mesa que comemos. Senhor, seja assim conosco, meus amados irmãos, para a glória do seu nome. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos.